Nesta aula, nós vamos abordar fisiologia capilar. Gente, são noções básicas, né? Uma breve introdução, porém, são informações importantes para que a gente possa direcionar um tratamento com mais assertividade para a nossa cliente, correto? Vocês sabem qual é a função do nosso cabelo? Então, a função do nosso cabelo é proteger o nosso couro cabeludo das ações do tempo e micro-organismos. No entanto, o nosso couro cabeludo, ele recobre a nossa caixa craniana e isso difere do restante da pele do nosso corpo, que recobre músculos. A pele do couro cabeludo, né, o nosso couro cabeludo, ele tem uma atividade pilosa mais intensa do que a pele do restante do nosso corpo, visto que um ser humano ele possui entre 90 e 150 mil fios de cabelo e a queda de 50 a 100 fios diário é considerado normal. Assim como a pele do nosso rosto, o couro cabeludo ele pode ser classificado em oleoso, seborreico, misto, sensível e normal. Um couro cabeludo oleoso, ele possui um sebo fluente e brilhante, ou seja, ele possui mais gordura, enquanto um couro cabeludo seborreico, ele também tem oleosidade, no entanto, é uma oleosidade por excesso, em excesso. Os mistos é um couro cabeludo oleoso e que ele é seco em alguns pontos. Um couro cabeludo seco, ele possui falta ou diminuição de óleo, que é o que a gente fala por alipsia, ou por desidratação também, falta ou diminuição de retenção hídrica, ou seja, água. O sensível, um couro cabeludo sensível, ele é extremamente reagente a fatores externos, exógenos, como poeira, sol, produtos químicos, cloro. E o normal, ele é saudável, ele é sem oleosidade ou sem hidratação, é um couro cabeludo equilibrado, é tudo ali ó, na medida, e o pH dele é levemente ácido. Sobre pH a gente vai falar, mas lá na parte sobre tratamentos, lá na aula de tratamentos, e aí vocês vão entender por que a gente vai falar sobre pH lá, ok? Para que o cabelo se desenvolva, é importante a gente compreender alguns pontos aí no couro cabeludo, né? Como ele é formado, né? Ele é constituído por um manto lipídico, né? Esse manto lipídico ele é composto por suor e lipídios, e sempre que eu falar lipídios, entendam como gordura, correto? Lipídio nada mais é do que gordura. O folículo piloso, né, na qual é responsável pela curvatura do fio, e é a sua implantação que vai determinar como vai ser esse fio, se ele vai ser liso, se ele vai ser ondulado ou se ele vai ser crespo, né? Ou como a ciência diz, mongol, caucasiano e negroide. Os fios lisos, eles possuem uma implantação mais circular, enquanto os caucasianos ou ondulados, ele tem uma implantação um pouquinho mais achatada. E os crespos ou negroides, a sua implantação é bem chatinha. Então, é essa implantação que vai determinar a curvatura do fio. O bulbo piloso é onde o fio de cabelo se desenvolve, né? Ele é comparado até ao ventre de uma mulher grávida, porque é onde as células do cabelo são produzidas. E esse bulbo piloso, ele é uma expansão interna do folículo, ou seja, ele fica na parte inferior do folículo piloso. Então, e é onde é produzido os fios de cabelo. O bulbo piloso, ele é irrigado pelos vasos sanguíneos, né, que carregam oxigênio e nutrientes que são retirados do sangue
e simultaneamente retiram as toxinas do folículo capilar, né? Então, os vasos sanguíneos, eles têm uma função dupla: irrigar o bulbo capilar, mas também retirar, fazer uma limpeza das toxinas do folículo. Já as glândulas sebáceas, elas produzem sebo, assim como as glândulas sudoríparas produzem suor. Gente, essa é a constituição da nossa pele. Real, como a gente chama, é nele onde se desenvolve todo o nosso cabelo, muito especial o folículo piloso. Viram lá que os vasos sanguíneos, eles são responsáveis por levar oxigênio e nutriente, ou seja, de irrigar esse de irrigar esse bulbo capilar para produzir o cabelo? O que isso quer dizer, gente? Que produtos tópicos, né, que a gente aplica diretamente no couro cabeludo, eles surtem efeito, porque como é uma parte do corpo que ela é irrigada, né, e ela responde a agressões, a estímulos, tanto que já existe tratamentos de microagulhamentos, que são pequenas lesões no couro cabeludo, e esse couro cabeludo vai responder e ele vai se desenvolver. No entanto, só isso só não dá conta para um crescimento de cabelo, né? A gente precisa também de vitaminas e sais minerais. Por quê? O nosso corpo, ele prioriza. Não adianta a gente ingerir pouca vitamina e querer que o cabelo cresça, porque o nosso corpo, ele vai priorizar essa vitamina para mandar para partes mais importantes do corpo. Se eu tô com uma baixa de vitamina A, óbvio que o meu corpo vai priorizar mandar essa vitamina A pro meu olho, pros meus ossos e não pro meu cabelo. O cabelo, ele tem uma função importante, porém enxergar é muito mais, estar de pé é muito mais. Então o corpo, ele faz essa seleção, ele prioriza, né, para poder enviar esses nutrientes. Então, aí a pessoa fala: meu cabelo não tá crescendo. Por que será que o cabelo não tá crescendo, né? Qual o motivo, né? A mesma coisa queda: meu cabelo tá caindo, né? Então, se o meu cabelo está caindo, qual o motivo desse cabelo cair? Será que não é um excesso de sebo, né? Ou o nosso psicológico, né? As nossas emoções, será que elas estão em dia? Ou a nossa ingestão de vitaminas e sais minerais, né, tá deficiente? Então precisa investigar. Vale lembrar que profissional da beleza de nenhuma área pode indicar medicamentos, seja lá o que for. Mas, né, toma ali aquela... Não pode, né? Isso não é permitido. O que a gente pode fazer é recomendar que ela vá ao médico dermatologista ou a um terapeuta capilar para poder acompanhar o problema dela, ok? Agora, gente, a gente vai falar da parte, eu acho que mais importante. O couro cabeludo, ele é importante, só que a gente, digamos que não se dá conta da importância dele, porque para nós mesmos, o importante é a haste capilar. Por que é a haste? Porque nela, eu não digo que é importante, mas é para onde está voltada a nossa atenção, né? A gente só dá uma atenção para o couro cabeludo quando a gente sente uma coceira, quando ele está, né, um pouco mais oleoso. Aí a gente fala: não, olha, né, aqui eu preciso fazer alguma coisa para controlar essa oleosidade, para diminuir essa coceira. Agora, a nossa haste, né, o fio de cabelo, a nossa atenção está totalmente voltada para ele, porque é onde a gente muda a cor, é onde a gente muda a textura, é onde a gente sempre está buscando um creme, né, algum tratamento que dê um resultado do dia para a noite, né? Só que vocês vão perceber
que não é bem assim, né? O cabelo, gente, ele é uma haste fibrosa compostas, né? Formada por células mortas que são queratinizadas, né? Por células mortas compostas de queratina, uma proteína chamada queratina. Essa proteína, ela é produzida por células chamadas queratinócitos, né? Que fica onde, adivinha? Lá no bulbo capilar, que é a única parte viva do cabelo, gente. Depois que o nosso cabelo foi produzido, ele foi gerado lá no bulbo capilar, né? Que ele cresce, que ele desponta, que ele já é um tecido morto, né? E por que a gente fala que o cabelo é um tecido morto? Porque ele não tem a capacidade de se regenerar sozinho, como outras partes do nosso corpo, como a nossa pele, por exemplo. Né? A gente faz uma lesão na pele, passa um tempo, ela cria uma casquinha, aí aí quando pensa que não, aquela lesão foi cicatrizada. O nosso cabelo não é assim. Se ele sofre uma lesão, né, a gente precisa ajudá-lo a se reconstituir, a se recompor, né? E assim, ele nunca vai voltar ao que ele era, né? O que a gente vai fazer é reparar o dano, na verdade, mas regenerar, né, produtos, você descolorir o cabelo num tom bem claro. O cabelo ficou seco, o cabelo ficou elástico, o cabelo, algumas partes dele quebrou. O que vai ser feito, o que pode ser feito é alguns tratamentos para poder reparar o dano. Agora sim, tratamento e o cabelo voltar exatamente à sua forma original, como ele era antes do dano, isso não vai acontecer porque ele é uma célula morta. A queratina, ela é composta, né, por aminoácidos, um aminoácido chamado cisteína, que tem um alto poder de enxofre, correto? O nosso cabelo, a cor do nosso cabelo, né, é produzida por células chamadas melanócitos, né, que produz a melanina. E essa melanina, ela pode ser dividida em eumelanina e feomelanina. A eumelanina é responsável, né, pelos cabelos escuros, aí os castanhos escuros a preto, tem uma grande quantidade de pigmento azul, e a feomelanina pelos cabelos castanhos mais claros, os louros claros e os cabelos louros, pois possui uma quantidade de pigmento vermelho e amarelo maior, correto? Então, essa parte de eumelanina, feomelanina, isso vocês vão estudar quando vocês fizerem algum curso, alguma especialização em cor, né? Aí esse assunto ele é estudado e aprofundado, né? A haste do cabelo, o fio capilar, ele é formado pela medula, pelo córtex e pela cutícula, né? Então, numa ordem a gente tem a cutícula, o córtex e a medula, né? Sendo a medula estudada, porém a função dela ainda não conhece, é desconhecida, os cientistas ainda não descobriram para que ela serve. Enquanto o córtex, gente, e aí o nosso trabalho enquanto profissional, né, da área da beleza, enquanto profissional capilar, estético, ele centra-se aí, no córtex e na cutícula, né? Porque o córtex, gente, ele é responsável pela elasticidade, força e resistência do fio. Enquanto a cutícula são as escamas. A cutícula, ela protege o córtex. Eu vou dar um exemplo para vocês falando de um processo químico que todo mundo já fez. E aí vocês vão entender melhor o que é isso. A cutícula, ela é a parte externa, ela protege o córtex, ela tem cerca de 5 a 10 camadas de espessura, é composta por células que são sobrepostas, né? Por escamas que são sobrepostas.
uma assim por cima da outra. É responsável pelo brilho, pela maciez e pela penteabilidade. Gente, aqui vale lembrar algumas coisas. Quando a gente fala num fio de cabelo afro, né, um cabelo tipo 4, por exemplo, ele não tem nem 5 camadas de queratina, né? Ele chega a ter 3 camadas de queratina. O que isso quer dizer? 3 camadas, né, de espessura e tal. Isso quer dizer que é um fio extremamente frágil, né? E não um fio resistente, forte, como todo mundo pensa. As pessoas acham que cabelo crespo é um fio difícil. Na verdade, é um fio extremamente frágil. Correto? Outra coisa, o córtex também é disforme, né? O córtex, ele não é uniforme, o interior dele é disforme, né? Como o fio de cabelo ondulado, crespo, tá vendo? Ele tem essas voltinhas aqui, ó, ele tem essas ondulações, certo? Aonde faz essa voltinha aqui, ó, né? É como se ele fosse um pouquinho mais sensível, né? E aí aqui a gente também tem uma alteração aí, né? Uma diferenciação nas camadas de queratina, diferente de um fio liso que ele tem ali, ó, do começo ao fim, né? Suas 10 camadas de queratina, 9 camadas, 7, 8 camadas, enquanto que os fios mais ondulados, quanto mais ondulado, quanto mais crespo, menos camadas de queratina esse fio vai ter. E isso impacta onde? Nos tratamentos, né? Onde está o impacto disso, né? Quando a gente vai fazer processos químicos, por exemplo, né? A nossa próxima aula vai ser sobre tratamento e a gente vai falar também sobre pH. Mas eu já vou dar uma palhinha aqui agora para vocês poderem compreender melhor. O córtex, ele é o interior do fio, certo? Ele é responsável pela elasticidade, pela força, pela resistência. Então, tudo isso são pontos que a gente considera no momento que a gente vai fazer uma avaliação do cabelo, né? Como está a elasticidade do fio, né? Como está a resistência desse fio, né? Pega o fio de cabelo, né? A gente sente, esse fio de cabelo tá poroso, né? Como que tá esse fio de cabelo? E por que isso? Porque assim, o cabelo, ele é composto por escamas, correto? Se essas escamas, elas estão um pouco levantadas, logo esse cabelo, ele não vai estar tão macio, ele já vai estar um pouco mais áspero, ele vai ter um pouco mais de porosidade. O que é um cabelo poroso? É um cabelo na qual as escamas dele tá um pouco, a cutícula, né, tá um pouco levantada, né? Logo, essa cutícula levantada não vai refletir brilho, esse cabelo ele não vai ter maciez e ele também não vai ter penteabilidade. Sabe quando a gente pinta o cabelo? Quem aqui já fez luzes vai saber do que eu tô falando. Logo que é feito algum processo químico assim, como de luzes, coloração, o cabelo ele fica mais áspero, a luzes um pouco mais, a coloração é um pouco ali na hora, depois acaba voltando. Por quê? Porque a função dos produtos que é utilizados para fazer esse procedimento, a função deles é o quê? Chegar até o córtex para mudar a cor ou retirar a cor, correto? Se a gente levanta muito essa cutícula, o córtex vai ficar exposto. E quando a gente atinge o córtex, é um momento que ali está ocorrendo uma lesão. E aí o que a gente precisa fazer logo após esse procedimento? Reparar essa lesão. Se a gente não repara, ou se a gente deixa aquele produto ali, por exemplo, um pó descolorante por muito tempo, não interrompe a ação dele, esse córtex vai ser rompido, né? Esse córtex vai ser prejudicado. E aí a gente tem a quebra, a gente tem a elasticidade. Logo esse cabelo não vai ter brilho, logo esse cabelo vai embaraçar muito. Então, assim, quando a gente, por exemplo, pega uma água oxigenada, a gente tem água oxigenada de 10, 20, 30, 40 volumes. O que isso quer dizer?
que quanto mais alto é o valor dela, maior é a abertura na cutícula do cabelo, ela vai proporcionar. Logo, um cabelo com uma cutícula muito levantada, ele tá com o pH dele desequilibrado, certo? Por quê? Porque o pH normal do fio é entre 5,2, 6, até 6, mais ou menos. Uns dizem entre 4 ponto alguma coisa até 6. No entanto, o pH neutro 7, no entanto, ou seja, o cabelo ele tem um pH levemente ácido, né? Abaixo de 6 é um pH ácido. E esses procedimentos químicos, como descoloração, por exemplo, eles têm um pH extremamente alcalino. Tá aí na casa de 12, né? 13, alguns dizem até 14, né? E quanto mais alcalino, quanto maior é o número na escala de pH, maior é o dano que vai causar a cutícula. Então, um cabelo com uma cutícula muito aberta, ele vai estar com o seu pH desequilibrado, né? Ele vai estar aí com as cutículas muito abertas, um pH muito alcalino e não ácido como deveria ser. Então, quando a gente... esse processo também é feito quando a gente lava o cabelo, né? Por exemplo, o shampoo anti-resíduo tem um pH 7, é um pH muito alto para o nosso cabelo que tem um pH levemente ácido. E aí a gente lava o cabelo, né, com o shampoo, embora hoje no mercado já tenha shampoos com pH mais baixo, e em seguida a gente vem com uma máscara ou com um condicionador. Para quê? Para poder equilibrar o pH. A máscara e o condicionador, eles têm um pH mais baixo, né? Tem máscara aí que chega a ter o pH em torno de 3,5, né? 3,5 a 5, né? Máscaras variam nesse pH. A máscara desmaia cabelo, por exemplo, a maioria tem um pH bem baixo, tipo 3,5, 4, e aí você tem aquela sensação de que o cabelo desmaiou. Não só isso, mas por conta da composição química. Bom, gente, eu até acabei falando demais sobre pH, né? Antecipando já a nossa próxima aula sobre tratamentos. Gente, sobre fisiologia, composição da haste, é isso. Peço a vocês que quando pegarem, né, um cabelo, aí vocês façam uma avaliação, observem esses pontos que eu falei. Eu vou mandar no nosso grupo do WhatsApp uma ficha de anamnese para vocês poderem preencher quando fizerem a avaliação da cliente de vocês, observarem o couro cabeludo. Gente, se vocês notarem qualquer alteração, um couro cabeludo muito vermelho, né, com uma escamação muito forte, ou com espaços aonde não nasce cabelo, né, um couro cabeludo aonde o folículo, da onde sai o pelinho, esteja muito inflamado, por favor, gente, oriente essa pessoa a procurar um médico, a procurar um terapeuta capilar para poder cuidar dessas alterações. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com trança, que é transista. Peço para que, se você é transista, se você trabalha com trança, para que tenha um pouco de atenção lá na hora de trançar o cabelo, né? Orientar a sua cliente a não ficar muito tempo com as tranças. Por conta do quê? Por conta não só do puxar, né? Existe uma doença chamada alopécia, né? Que é quando o cabelo para de crescer, o cabelo cai e logo não consegue se recuperar, que é a alopécia por tração, que é justamente pela questão de tanto tá ali aquele couro cabeludo sofrendo uma lesão,
né, de higienizar. É muito importante a gente higienizar o nosso couro cabeludo. Existem micro-organismos, existem parasitas que habitam couros cabeludos que não são higienizados, né? Então, gente, sempre que vocês notarem qualquer alteração, recomendem, orientem as clientes a procurar um tratamento, a procurar um terapeuta capilar, a procurar um médico para poder ajudá-las. A gente vai falar, né, durante esse curso, a gente vai continuar falando, né, sobre couro cabeludo, lá na parte de tratamentos. A gente vai continuar esse assunto. Digamos que ele não se esgota aqui, ok? Até a próxima aula sobre tratamentos. Aguardo vocês lá. Aliás, tratamentos não, técnicas de low, no pull, tratamentos, enfim. É isso. Muito obrigada!